E vocês jovens, você garota, você garoto, que está pensando em casar, constituir uma família, então como esperar enquanto espera? Fique com a gente até o final, que hoje a gente vai trazer um pouco as claras sobre esse assunto. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio. Meu nome é Meire. Nós temos 20 anos de casados. Nós temos 4 filhos. E o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. E na introdução desse vídeo eu falei sobre como esperar enquanto espera. E aí, amor, o que nós podemos aconselhar com as nossas experiências que nós tivemos para esses jovens que estão nesta fase? Vamos começar então falando o que não fazer enquanto espera? Ok, vamos lá. Porque eu já vi muita gente, não que isso seja errado, mas fazendo listinha para orar ao Senhor, né? Então, o que deveria ter nessa listinha? As características do seu pretendente, né? Personalidade, às vezes é alto, baixo, moreno, loiro. Alguns princípios e valores que você não abriria a mão. E não que isso seja errado, mas você acaba criando mais expectativas, idealizando uma pessoa perfeita. Isso vai gerar uma grande frustração. E aí você vai diante do Senhor e fala assim, ó, Senhor, eu quero que essa pessoa seja assim. E eu já ouvi uma frase que diz assim, Deus não dá o que a gente quer, mas Ele dá o que a gente precisa. Então, como que a gente deveria orar? Senhor, eu tenho essas características, eu gostaria muito que essa pessoa seja assim, mas seja de acordo com a sua vontade. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, talvez não seja conforme está nessa listinha. Então eu entrego ao Senhor. Acho que essa seria a forma mais correta, né? Não que eu seja contra a listinha, mas acho que a oração tem que ser dessa forma. Um outro ponto também interessante é a primeira pessoa que eu senti atração, eu falo, não, essa pessoa é de Deus. Na verdade, nós não podemos medir por atração, porque nós somos seres humanos. E ainda mais jovens que se sentem atraídos o tempo todo pelo sexo oposto. Mas nós não podemos colocar esse ponto como ponto fundamental. Mas a gente vê que jovens, por ele sentir, aí ele sente uma atração, ele vai lá e fala assim, não, ele estava orando ali no secreto dele, buscando ao Senhor, Senhor, eu quero uma mulher, fez a listinha, né, tudo perfeito, eu quero uma mulher, ele vai no culto e encontra aquela mulher daquela lista e sente aquela atração por ela, fala assim, nossa, é confirmação. Aí, de alguma forma, ele acha que a pessoa também está correspondendo ele, e aí ele vai e agora, não, vou encontrar na palavra. Aí ele vai com esse viés para a palavra e ele vai achar, porque ele está com o coração obstinado, ele vai achar na palavra. Aí ele vai começa a pensar e tem sonhos, e aí fala assim, não, é Deus confirmando, eu sonhei, é de Deus. E aí quando ele encontra o irmão maduro, que ele vai expor, aí o irmão maduro fala assim, cara, talvez seja as suas emoções, porque você já está com viés, você já está com esse pensamento, e essa atração, ele não pode ser o ponto determinante para que você encontre uma pessoa, tem muito mais que isso. Mas aí, quando ele ouve aquele irmão maduro, ele fala assim, não, isso é do capeta, isso é do Satanás, isso não vem do Senhor não, pô, Deus me confirmou. Mas isso revela uma imaturidade, principalmente um coração obstinado. Isso é muito perigoso, porque quando a gente está com o coração obstinado, a gente tende a não ouvir aquelas pessoas que nos falam um não. E se esse irmão normalmente é um irmão mais maduro, que tem uma experiência maior de vida, ele vai tocar nesse ponto e talvez ele vai falar aquilo que você não queira ouvir. Então é nesse momento que a gente precisa ser humilde. E se nós não estamos sendo humildes, é porque nós somos imaturos e talvez, muito perigoso, preste muita atenção, nós estamos com o coração obstinado. Precisamos nos arrepender. É como uma frase que eu vi uma vez, que quando você decide o que você quer ouvir de Deus, você vai em busca disso. Então, não adianta Deus falar um não. Você não vai querer ouvir. Você vai dar desculpas e justificativas para ter esse viés de um sim que você tanto quer. Verdade. Mas eu acho que o que está por trás desse coração, que quer logo um sim, um coração que não quer ouvir as pessoas quando elas falam não, é um vazio. Porque a pessoa ela coloca toda essa expectativa de que a outra pessoa, que por meio desse relacionamento, desse casamento, ela vai ser suprida, ela vai ser preenchida, ela vai ser feliz, ela vai ser uma pessoa de sucesso. Então, talvez ela esteja até vendo esse casamento, esse relacionamento como um ídolo, né? Já está tomando o lugar do Senhor. Então, isso está revelando um coração por trás. Então, são pontos muito importantes que você que está aí na espera precisa analisar.
Será que eu não tô com o coração obstinado? Será que eu não tô com vazio ainda e eu não estou suprindo em Cristo? E um ponto muito importante, talvez você vai começar a ir para os lugares em busca dessa pessoa. Você vai para o culto de jovens, você vai para sua célula com esse coração obstinado. Você vai para qualquer lugar encontrar o coração dessa pessoa, e isso mostra de fato que você está com o coração vazio e que você precisa se arrepender. Vai como se fosse uma caça, né? Um caçador atrás da presa. Qual que é a minha pretendente ou meu pretendente? Então você não está ali com o coração para buscar ao Senhor, você não está ali para adorar ao Senhor, mas você está em busca de um pretendente, né? E muitas vezes os encontros de jovens não se volta a uma adoração ao Senhor, mas é deles encontrar alguém ali, um pretendente para poder casar. Não que o lugar não seja um lugar onde você vai encontrar o seu pretendente, mas a gente tá falando um coração por trás, né? Porque precisa tratar esse coração para você ir rumo ao casamento. Porque isso é tão sério, porque o fim não pode ser o casamento. O fim não é você se casar para você ser feliz. Isso é muito sério, porque isso nos revela de fato o nosso coração vazio. O fim não pode ser isso, mas o fim é uma pessoa, e nós vamos decorrer agora. Então nós falamos alguns pontos como não fazer nessa espera. Então, amor, como os jovens devem fazer para esperar da maneira correta? Eu acredito que o casamento ele é um propósito, né? E todo propósito, para ele se cumprir na vontade do Senhor, ele precisa ser entregue, né? O Senhor prometeu Isaac para Abraão. Era um propósito que Deus tinha na vida dele. Só que por que o Senhor pediu o Isaac para Abraão? Porque o Isaac não poderia estar acima do Senhor. Ele teve que entregar. Então todo esse relacionamento, esse desejo que você tem de casar, primeiro passo, entregue ao Senhor. Mas entrega mesmo. E a entrega, ela tem muito a ver com confiar em Deus. O Senhor sabe, conhece o seu coração de que você quer encontrar uma pessoa, de que você quer constituir uma família, e o Senhor vai providenciar. Mas esse casamento não pode estar acima do Senhor. Que nem a gente falou, às vezes você está com um coração vazio, um coração obstinado, e você precisa alinhar o seu coração com o do Senhor. Então esse é o primeiro ponto a se fazer, renunciar, entregar. O segundo ponto importante também é se encontrar nele. Quando você se encontra nele, ele é o noivo perfeito. Quando você se encontra em Jesus, eu tô lembrando de um texto agora, ele fala assim, que quando Cristo se aproxima dos discípulos, ele fala assim, quem dizes que eu sou? Aí Pedro lança e olha para ele e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele corresponde, ele fala assim, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele fala isso, quando você tem a revelação de Cristo, Cristo ele te revela também quem você é, ele te revela a sua identidade. Por isso que quando você coloca entrega para o Senhor, espera nele, você busca ele, ele vai revelando aquilo que está dentro do seu coração, e aí automaticamente ele vai preencher o vazio do seu coração. Ele vai ser aquela pessoa perfeita que vocês jovens estão idealizando, porque de fato ele é o único perfeito, e é ele que vai poder suprir todas as carências dos nossos corações, como supriu o meu, supriu da minha esposa, e vai suprir o seu também. É louvável você querer casar, isso vem do Senhor. Se Deus te colocou nessa posição, é louvável, mas se coloque primeiro, se entregue a ele, se identifique com ele, peça para que ele revele o seu coração, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Sim, uma coisa interessante que você pode fazer, se caso você já estava com essa listinha, é você virar essa listinha para você. Por exemplo, eu coloquei na listinha que eu quero um homem manso e humilde de coração, um homem segundo o coração de Deus, um homem isso e aquilo com características maravilhosas. Então você vai virar para você. Você é manso, você é humilde, você tem tido sabedoria, você tem buscado no Senhor, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então você vai começar em busca para se tornar essa pessoa. Sim, isso é tão legal, porque realmente o que nós estamos falando aqui, nós vamos chamar essa vai ser uma teoria do Evangelho. Esse propósito, tempo, né? Esse propósito de você esperar da maneira correta, você vai estar recebendo do Senhor. Querendo ou não, é uma teoria. Você está vendo ali, talvez, os casais, você está ouvindo de irmãos mais maduros, você está estudando sobre o assunto, mas é como uma faculdade, é uma teoria. Mas a teoria ela vai ser importantíssima para quando vir para a prática. Você vai lembrar da teoria, você vai falar assim, agora eu estou entendendo de fato
aquilo que eles me falaram, aquilo que eu vi. E nós vamos chamar isso de teoria do evangelho. Mas quando você casar, quando Deus ele te der de fato essa pessoa, aí você vai ter de fato o evangelho encarnado dentro de você. Aquela teoria, aquele ensinamento que você buscou se aprimorar, que você buscou, ele realmente vai vir para fora, porque aí sim vai ser onde você vai precisar perdoar. É aí sim onde você vai precisar ser submissa. É aí sim onde você vai precisar de fato morrer. Que um casamento nada mais é que morte em cima de morte. Mas há uma grande recompensa nisso. Porque quem morreu e se entregou por nós? Cristo Jesus. E aí, se nós fizermos isso, a esposa fizer e o seu marido fizer, cara, o evangelho, nós vamos pregar para essa nova geração, nós vamos pregar para o mundo. Quer ser espiritual? É você encontrar uma mulher e se manter casada com ela fiel até os últimos dias. Então, para que a gente possa encarnar, eu quero ler um texto que ele vai falar de fato, vai ser essa encarnação no casamento que está escrito em Efésios, no capítulo 5, a partir do 22. Ele fala assim, ó: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja se sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Então, quero passar a bola para ela, porque vai começar com as mulheres. Chegou a bola para nós, né, mulheres? Antes da gente casar, de conhecer a pessoa, é importante a gente saber o que é o casamento, como que é o processo do casamento, qual é o meu papel como esposa, qual é o papel do marido. É muito importante a gente entender isso. Não basta casar e querer conviver, que a gente já sabe que dá muito ruim, né? Se a gente não entende princípios e valores dentro do casamento. E a submissão, muitas pessoas falam, né, que é estar junto na missão, mas a palavra grega, né, é hipotasso. Hipo, que está embaixo, e tasso, que significa ordem, alinhamento. Então, quando a mulher ela se submete, ela diz sim para uma autoridade que vem do marido, ela está trazendo uma ordem, um alinhamento dentro do lar. Então, por que há muitas brigas entre o casal? Porque muitas vezes a mulher ela não quer abrir mão do direito que ela tem. Ela acha que ser submissa, ser escrava, não, de forma alguma. Ser inferior. Ser inferior. Não, ela está ali junto, auxiliando o marido para que ela possa trazer essa ordem dentro da casa, porque depois vai vir os filhos e essa casa precisa ser uma casa cheia de ordem e alinhamento. E a submissão aqui fala que assim como a noiva de Cristo, a igreja, se submete a Cristo, a esposa também se submete ao marido. Ou seja, muitas vezes você não está casada, muitas vezes você não entendeu ainda como é que é o contexto de uma igreja, você é jovem, até adolescente ainda, como que eu vou entender isso? Isso tem muita ligação com a obediência. Então você ainda é filha, tá na casa do seu pai, você é filho, tá morando com seus pais, começa com a obediência, ser fiel no pouco. Aprender a ser obediente aos pais vai te levar, para quando você casar, a ser submissa ao seu marido. Então esse acho que é um ponto muito importante das mulheres entender o papel dela para quando ela casar. Por isso que eu tô lembrando agora você falando, normalmente você quer ver o seu pretendente, a sua esposa, a sua futura esposa, o seu futuro marido, olhe como ele trata o pai e a mãe, né? É verdade. Se ele é submisso ao pai e à mãe, se ele trata bem o pai e a mãe, provavelmente vamos se dizer que ele vai tratar bem você, mas se ele já trata mal o pai e a mãe, não é submisso ao pai e à mãe, é mais fácil você fugir desse lugar. Porque aqui vai falar que existe uma autoridade sobre a mulher, né? Então você vai ter que entender que essa pessoa com quem você tá pensando em casar, ele vai ser uma autoridade sobre a sua vida. Se você tá querendo mandar junto com ele, não vai dar certo. Então, entre num casamento entendendo que esse homem vai ser o seu cabeça, ele vai ser uma autoridade. Medita nisso. Será que eu estou preparada para isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter sabedoria? Porque muitas vezes o marido, apesar dele ser autoridade, ele não vai tomar atitudes totalmente corretas. Muitas vezes ele vai ter momentos de tolice. Mas como que eu vou agir sem atropelar a autoridade do marido? Você vai precisar de muita sabedoria. Então é tempo de buscar sabedoria no Senhor. E no mundo hoje em dia, normalmente, onde a mulher está sendo muito empoderada, a mulher está tomando o lugar do marido, e você falar isso é loucura. Você falar para uma mulher fala assim, cara, eu não vou fazer isso é loucura, enquanto as mulheres estão conquistando, mas isso é o evangelho, isso é o que o evangelho faz.
Isso é o que o evangelho fala. Da mesma forma que eu vou tratar agora depois do homem, existe uma ordem a ser seguida. E a mulher, ela jamais pode estar em cima do marido, ela jamais pode exercer autoridade sobre o marido. Isso, como nós temos visto aí fora, isso não é possível dentro da sua casa, dentro de um casamento cristão. Mas agora vamos para nós, agora a bola caiu para nós vimos das mulheres agora, e agora eu vou ler, continuando a partir do versículo 25, e diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que pega demais, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Esse texto aqui é espetacular. Como, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Acho que tá mais difícil do que a mulher se sujeita, hein? É lógico, para quando você vem exercer essa autoridade, você não vai exercer essa autoridade segundo o mundo. Você vai exercer essa autoridade segundo as escrituras. Não é autoritarismo, e né? E Deus, Jesus, ele foi essa pessoa de autoridade. As pessoas viam ele sendo uma pessoa de autoridade. Ele falava, ele tinha poder na fala, porque não era uma fala vazia. Ele fez, ele mostrou, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele amou e amou até o fim. Então, quando ele foi e falou, as pessoas era fácil de acatar. Da mesma forma quando nós falamos para as nossas esposas com esse espírito de serviço, de prontidão, de olhar ela como o sexo mais frágil, de lavar ela pela palavra, declarando a palavra, lavando ela, levar ela sem mancha, sem nenhuma ruga, quando nós estamos debaixo de uma autoridade, fica muito fácil das mulheres atenderem e serem submissas a nós, porque nós temos que lembrar, da mesma forma que elas têm que ser submissas a nós temos que ser submissas a Cristo, porque Cristo é o cabeça do homem, e por isso que nós temos que entender. Para nós é difícil, porque nós somos homens, para nós é mais difícil entender a submissão. Para as mulheres talvez seja um pouco mais fácil, porque na história do mundo as mulheres sempre ficaram de alguma forma de lado. Se você está gritando muito na sua casa, se você está gritando muito com seus pais, você já perdeu toda a autoridade, porque a autoridade ela vem de uma mansidão, ela vem de um coração. Por isso, jovem, que você entenda, peça, ore a Deus, leia esse versículo, leia esses versículos, leia Efésios 5 todinho e ore ao Senhor, porque isso daqui não se dá da noite pro dia. Como eu falei, é a teoria do evangelho, mas o casamento ela vai ser essa prática, essa palavra encarnada em nós. A gente não tem como nós não revelarmos a Cristo, não tem como um jovem, uma jovem estar submissa à palavra, estar submissa a Cristo, não tem como não dar certo. Então, com isso, com esse ajuntamento que nós trouxemos aqui, com tudo isso que nós falamos, nós oramos, nós pedimos do fundo do nosso coração que você medite na palavra, que você se prepare sim, que você ore sim, da maneira correta. E aí sim, a gente vai encarnar o evangelho da maneira correta. E voltando um pouquinho, falando que quando a gente conhece, né, o pretendente, vocês entram nesse processo, aí começa aquela paixão, né? A gente tá apaixonada, aquela pessoa perfeita, você não consegue ver defeitos, você imagina você vivendo até a morte separe com aquela pessoa. E é aquele momento de paixão, isso é normal, né? O nosso corpo reagindo às emoções, isso é saudável. Só que depois que você casar, a paixão vai acabar. A gente precisa falar pra eles, né, amor? Vai. Esse sentimento que você tem de uma alegria, de borboletas na barriga, como fala, né? Isso vai acabar. E depois que acabar, isso vai ter que se transformar no amor. Muitos confundem, né? Acham que esse processo de paixão, eu amo ele, eu amo ela, vai ser pra sempre. Não. A paixão vai acabar e depois isso tem que se transformar no amor.
E se você não leu ainda 1 Coríntios 13, por favor, leia, que você vai entender que o amor não tem a ver com essa paixão. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor é sofredor. Então, é esse lugar quando está se transformando em amor, é que o evangelho vai começar a entrar em ação. Isso. Porque até então, você não vai ter que morrer. Ah, ele é perfeito, você não vê ele te atingindo, você não vê ele falando grosso com você. Não, mas é quando começar, porque daí você vai conhecer a melhor versão do seu esposo, da sua esposa, depois que casa, né? Bom, é isso, gente. Nós falamos um pouco, tem muita coisa ainda, mas já deu para dar uma clareada, né? Então, se vocês gostaram, o que o pessoal deve fazer, amor? Nos ajuda se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito, comenta, deixa nos comentários se você está nesse processo de espera, né? Como que você se identificou com o que a gente falou, né? Também compartilha para aquele seu amigo, esse jovem, adolescente que está nesse processo de espera, para que vocês possam caminhar da forma correta, Ative né? o sininho. E se você tiver alguma dúvida ou quiser que a gente grave mais vídeo, manda aí, ó. Pô, grava sobre isso, fala mais sobre aquilo, que a gente vai fazer um esforço sim e vamos gravar. Só deixando um salzinho aí pra vocês, a gente vai gravar também falando sobre os solteiros, mas no sentido de não aquele solteiro que tá desejando casar, mas aquele solteiro que não pensa em casar. Será que isso é errado? Será que ele é um fracassado ou fracassada? Isso. O que as escrituras dizem, né? Às vezes passou do 30 a 40, fica aquele pessoal tudo, não casou ainda, tá encalhada, tá encalhado. E aí, né? Mas vamos lá, deixa pra próxima. Então, fique com Deus, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Na paz do Senhor.